Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui, ó, fazendo minha caminhadinha, indo aqui pra floresta. Na verdade, já cheguei, ó, pertinho de casa. Olha, choveu bastante esses dias, o rio tá... a água tá turva. Olha, geralmente a água é bem clarinha, mas choveu bastante, inclusive nevou essa noite. Ainda tem um pouco de neve. Olha, ainda tem um pouquinho de neve aqui. E vamos pra mais uma caminhadazinha. Eu já gravei vídeo pra ali, ó, subindo ali. Só que pra ali não tem muita trilha, sabe? Olha lá o que tem de neve lá dentro nas árvorezinhas, ó. Vim aqui de novo. Hoje eu vou fazer uma outra rota. Aquela última vez, né? Eu fui ali subindo, pensando que tava indo os cabritinhos, mas tá frio demais. Ai, eu tô aqui toda termo, viu? Não tô com casaco azul. Meu uniforme, né? Virou meu uniforme aquele casaco. Eu falei pra vocês, prometi ontem, não. Eu vou trocar esse final de semana. Prometo pra vocês que troco. Nossa, tá batendo um vento. Mesmo que eu tô toda termo. Esse aqui é um casaco termo. Tem outra camada embaixo. Tô de leggings, termo também. Mas na hora que bate o frio, misericórdia. Tô aqui subindo. Subindo aqui, ó. Decidi fazer mais um vídeo, na verdade, atualizar. Um vídeo que geralmente as pessoas sempre me perguntam, querem saber, curiosidade, né? De como que eu vim aqui parar na Suíça. Inclusive, é o nome do canal, Vim Parar na Suíça, né? E geralmente eu escrevo parar, gente, com acento no A, porque eu sou paraense. Sempre tem gente que não entende o nome, mas é um trocadilho, né? E eu não vou trocar o nome. Eu gosto muito, achei bem criativo. E eu gravei um vídeo bem no comecinho do canal, explicando um pouco, né? Mas assim, naquela época assim, gente, não sabia nem gravar direito, não sabia falar, não sabia nem olhar direito pra câmera. E eu falei assim, quer saber? Desativei esse vídeo e falei assim, vou fazer um vídeo mais atualizado, com melhor qualidade, né? Falando com vocês. Essa curiosidade que todo mundo tem. Ah, como você chegou lá, como você saiu do Brasil, qual foi a sua conexão com a Suíça, né? Você tem parente aqui. E não tem mistério, gente. Muitas pessoas... comentam no vídeo, eu fico sempre olhando, que às vezes sempre passa assim, às vezes uns bichinhos, aqueles furão, tem demais aqui, esquilinho também, só que tem que andar bem devagarzinho e falar baixo pra eles não ouvirem, que eles são muito tímidos, qualquer bichinho, se eles ouvirem um barulhinho de passo, ele corre. E eu falando alto ainda aqui, essa floresta geralmente é bem vazia, ela é tem menos fluxo de pessoa do que aquela floresta que ficava do lado daquela nossa última casa. A gente sempre mora perto de floresta. Enfim, voltando ao assunto. Gente, tem gente que chega no vídeo esperando uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com muitos brasileiros, a maioria. Eu vim pra cá em 2018, se não me engano, minha primeira vez que eu vim. Passei 3 meses, né? Porque se você não tem passaporte europeu, não é casado com europeu ou suíço, você só tem direito, nós brasileiros, né? A ficar 3 meses de turismo. Aí como que eu vim pra cá? Tinha amigos, né? Amigos da família que já morava aqui há
muito tempo, muitos anos, inclusive. E eu vim através de um convite, né, dessa conhecida nossa, na verdade era mais amiga mesmo da minha irmã e conhecida minha. Então apareceu a oportunidade e óbvio, né, que eu agarrei. Às vezes a gente só precisa de uma oportunidade, às vezes a oportunidade não bate 2 vezes na porta, né? Então, mesmo com toda a dificuldade, a família se reuniu, todo mundo se mobilizou. Minha irmã me ajudou a tirar meu passaporte. Eu tava ainda trabalhando, se não me engano, tinha acabado de sair do trabalho, na verdade. E... ai, o cachorro ali, que susto. Tomei um susto, olhei pra trás. Não vi o barulho. Já pensou o cachorro correndo? O que aconteceu foi isso. Eu vim, passei os 3 meses, vim a trabalho, mesmo sabendo que não é correto, mas muitas pessoas fazem isso. Porque, como que eu posso dizer? Trabalha sem carteira assinada, sabe? Meio ali por debaixo dos panos. Então, como eu vim... essa amiga da minha irmã, ela já conhecia muitas pessoas, já morava aqui há muitos anos, tinha parentes de mais de 10 anos de Suíça. Então, tive alguns contatos que me ajudaram a arrumar trabalho. Que tipo de trabalho? Trabalho, gente, limpeza, babá, foi os trabalhos mais fáceis que eu encontrei, sem saber falar a língua. Nessa época eu não sabia nem o básico do inglês, né? Então foi bem difícil pra mim, mas acabei tendo contatos ainda com outros brasileiros, né? Então eu trabalhava na casa de outras brasileiras. Tinha uma moça que me ajudou, ela já tinha mais de 10 anos de Suíça na época e tinha muitas pessoas, né, que assim, conhecia ela, né? Então ela me dava alguns trabalhos, né? Tipo, como ela tinha muitos, ela dizia: hoje, se tu quiser, pode limpar tal casa. Ou, olha, hoje tem o filho de uma bebezinha, da uma brasileira, bebezinha pra cuidar. Olha ali onde que eu bebi água aquele dia. Vou tentar subir ali aquela escada que eu quis subir aquele outro dia. Foi bem na hora que a mulher chegou. Espero que a mulher do cachorro não suba também. Olha que linda. Aí tem essa escada aqui. É uma outra rota, né? Olha aqui, a neve ainda caindo. Também que a mulher do cachorro foi para outro lado. Vou beber um pouco de água. Vou voltar e beber um pouco de água. Mas vou subir a escada. Já tô ofegante, mas é porque eu tô tentando andar mais rápido, gente. Senão eu congelo. Não sei se foi uma boa ideia tomar água nesse frio. Minha mão tá congelando agora. Matou minha sede, mas agora vai congelar minha mão. Como eu tava dizendo, vim esses 3 meses, fiquei, trabalhei. Mas passou os meses, eu não consegui uns trabalhos mais permanentes. Então eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto, dividir um quarto com alguém ou algo do tipo, e eu precisava sair da casa da moça que me recebeu, né? Por quê? Porque eu já sabia que depois de 3 meses, ninguém te quer na tua casa, porque é uma responsabilidade muito grande. Se você for denunciado, alguém descobrir, você paga uma multa e você é deportado imediatamente. Acho que você tem, geralmente, 24 horas, 48 horas para sair do país. As informações que eu sei. Se a polícia não te levar na hora, né? Então, deu os 3 meses, voltei pro Brasil. E voltei, claro, muito triste, muito arrasada, queria ficar.
mais entendia. E desde então, minha meta foi: vou trabalhar, conseguir comprar uma passagem novamente, vou voltar para a Suíça. E nesse meio tempo, eu já tinha conhecido meu esposo, né? Que hoje é meu esposo. Naquela época, eu já havia conhecido ele. E não vou dar tantos detalhes, gente. A gente se conhecemos. A gente se viu, inclusive nos conhecemos no aeroporto. Mas foi muito rápido. Trocamos contato. E aí fomos conversando. E a gente foi se gostando, né? As pessoas falam assim: não sei o que, casamento por interesse. Gente, interesse de ambas as partes. As duas pessoas que estão sozinhos, procurando companhia, abertos para conhecer novas pessoas ou tentar um novo relacionamento. Eu acho que os dois são interessados, você não acha? Então, eu voltei pro Brasil, né? E aí a gente ficou continuando conversando e tudo, mantemos contato. Até que chegou uma época que a gente falou: não, a gente tem que se ver de novo. Aí o que a gente fez? Eu queria muito que ele fosse me ver no Brasil, né? Mas ele tava trabalhando e ele não ia pegar férias logo. Então o que aconteceu? Ele fez a proposta: não, vem, eu pago a passagem e você vem me visitar. Aí eu falei: tá bom. Aí eu já fui pensando: opa, vou ter mais uns 3 meses ali, né? Quem sabe? Vai que eu consigo um trabalho ali. E fiquei naquela, né? Será que se eu precisar de um lugar, eu posso, sei lá, ficar no apartamento dele? Então, porque a gente já tinha assim, muitos meses de conversa e tudo, né? Não era uma pessoa estranha. E eu fiquei nessa, gente. Falei: quer saber? Vou. Se não der 3 meses, depois volto de novo pro Brasil. Próxima vez ele vem. Ficamos nessa. Mas minha vontade era nunca voltar pro Brasil. Mesmo que eu ficasse legal. Não tô motivando ninguém a fazer isso, né? Tô falando o que tinha na minha mente naquela época. E, tipo, na minha mente, eu não tinha nada a perder. E realmente, cada um sabe da sua vida, sabe o sapato quando aperta. Só quem usa que sabe. E aí eu vim. Lembro que ele comprou passagem. Foi, se não me engano, dia 15 ou 16 de janeiro de 2020. 2020, auge da pandemia. Eu vim. Só que quando eu cheguei na Suíça, a pandemia assim não tava alastrado, assim. Já se ouvia falar, mas geralmente era só mesmo na região do... Tô vendo pra onde eu vou, porque aqui é fácil de se perder, olha. Não parece quase tudo a mesma coisa? Então esse aqui, meu ponto de referência é a escada. Então se eu vou tentar ir um pouco mais pra lá, ver o que tem pra ali. A última vez eu fui pra ali. E a gente já se ouvia falar, né, do que tava rolando na Ásia e tudo, mas ninguém sabia ainda da imensidão do que ia acontecer, né? Ufa! Agora esquentou o sangue. Subiu uma escada ali. Caramba! Parece uma escada que ia subir além e o infinito. E foi isso, eu vim, aí a gente aproveitou muito, a gente ficou mais tempo junto, né? Dessa vez eu fiquei no apartamento dele. E assim, ele pegou férias, pegou uma semana de férias. E a gente aproveitou demais, foi muito bacana, viajamos. E eu tive assim como que eu posso dizer, uma outra impressão da Suíça. Eu não vim imediatamente para trabalho, né? Porque nessa época eu já tinha quase perdido um pouco já meus contatos, né? De trabalho. E Deus me abençoou, né? De outra forma.
E aí o que aconteceu é que quando foi chegando 2 meses, 2 meses e meio, 2 meses e meio, a gente ficou naquela, já tá acabando, né? Já tava na metade dos 3 meses. E aí a gente começou a conversar, ele, não queria que você fosse, queria muito que você ficasse. Eu falei, não tem como. E a gente começou a sugerir, né, outras alternativas. Falei, não, se eu for pro Brasil, você pode ir lá me visitar, você também tem direito de ficar alguns meses. Então, mas por conta do trabalho, ele nunca poderia ficar mais do que 1 mês, né? E aí o que aconteceu é que quando deu mais ou menos uns 2 meses, né, eu tava com visa de turismo ainda, faltava 1 mês pra vencer. E aí o que aconteceu? Eu vou ver se eu encontro uma foto, colocar aqui, não sei se ainda tenho foto, gente. Aconteceu que ele resolveu me pedir em casamento, sabe? Do nada, sabe? Tipo, 2 namorados ali junto, né? A gente tava vivendo assim um conto de fada, sei lá. E ele apareceu comigo, vamos andar na beira do rio. Foi muito espontâneo, gente. Isso, até eu me surpreendi, eu não imaginei. E ele pegou e me deu um anelzinho, né? Aliança. Anel não, aliança. Ele me deu a aliançazinha, né? A gente sentou na beira do rio e ele mostrou, olha, não tem outra forma de você ficar aqui. Já pesquisei muito. E realmente eu sempre vi ele no computador e tudo. E quando eu chegava, eu falava assim, não tá fazendo o quê? Aí ele, não, nada. Tentando desconversar, né? Mas eu vi ele sempre lendo muitos papéis ali e tal. Aí eu fiquei naquela. Deve ser coisa de trabalho, né? Mas não era. Ele já tava pesquisando acho que há um bom tempo. Já talvez há meses, semanas, sei lá. Meses não, né? Mas semanas, com certeza. E aí ele me deu, né, a aliança. Olha, a única forma de você ficar foi um pedido assim, por quase livre e espontânea pressão, né? E não tem outra forma, a não ser que a gente se case. Aí perguntou, né, você quer casar comigo? E me deu, tá? Inclusive é esse aqui, ó. Esse primeirinho aqui, que tem uma pedrinha no meio, foi a aliança que ele me deu, né? E tá escrito, te amo pra sempre. Muito fofo. E ele, gente, me enganou de um jeito que, sabe, né? Eu vou ver se eu consigo colocar alguma foto aqui do dia. Fiquei muito boba, né? Tipo, minha ficha nem tinha caído. Eu falei, tá bom, vamos, mas tipo, meu Deus, casar, né? E aí depois, tá vendo uma pessoa ali. Aí depois aconteceu que ele foi resolver questões de casamento. E aí ele tentou já, quando você dá entrada ao casamento, você já tem assim umas opções de visa, né? Que é a visa de preparar casamento. Se não me engano, você recebe 3 meses. Se você precisar, eles renovam para mais 3 meses. Só que não poderíamos dar entrada no visa, porque não poderíamos dar entrada porque não tinha os documentos. Eu vim pra cá, nem imaginei, não trouxe documentos, certidão de nascimento, um monte de coisa, né? Toda papelada pra se dar entrada no casamento. E nem lembro mais, gente, era tanta coisa. E não poderíamos pedir esse visa do preparo do casamento exatamente por esse motivo. Porque Ixi, cadê a pessoa que tava atrás de mim? Credo, sumiu. Tá ali. E aí eu não podia dar entrada ao visto de casamento porque eu precisava primeiro apresentar alguns documentos meus e dar o pedido, né? Olha, que eu já tava aqui. E aí o que aconteceu? Foi bem nessa época que a pandemia se alastrou, né? Muito rápido. E em questão de semanas, você já não encontrava voos, você não encontrava mais nem muitas outras alternativas, sabe? Aí aconteceu que eu pedi pra minha mãe enviar alguns documentos, né? Que você precisa ter certidão de nascimento tirado nos últimos 6 meses.
E eu pedi pra minha mãe tirar. E ela enviou pra mim pelo FedEx. Foi um auê, porque... Ai, tá caindo... O vento tá batendo nas árvores, tá caindo os floquinhos de neve na cara. Não poderia ir no Brasil, porque os aeroportos estavam fechados, voos cancelados. E foi o único lado bom dessa pandemia, entre aspas, né, gente? O mundo tava um caos, mas veio a meu favor porque eu não precisei ir no Brasil. E aí o que aconteceu? A gente pediu para eles prorrogarem meu visa de turismo e explicamos toda a situação. E não é tão difícil como as pessoas pensam, porque na internet não tem muitas informações. E a gente foi logo se informar no cantão, né, da cidade. E a moça lá entendeu, na verdade, enviamos um e-mail, né, pedindo mais informação que a gente podia fazer, que eu não podia nem ir pro Brasil, né, e meu visa tava acabando. Assim, faltava, assim, já uns 20 dias, gente, pro visa acabar, de turismo, né, e eu não queria ficar ilegal, nem ele, que aí seria um pouco mais complicado, né. E aí, foi muito bacana, a gente recebemos um visa, né, prorrogaram, me deram mais um mês, se não me engano, 1 ou 2 meses, não lembro exatamente. Já faz mais 5 anos, a gente não lembra detalhes. Mas prorrogaram meu visa e enquanto isso a gente atrás de documento e tentando traduzir coisa e procura tradutor e sabe? Foi muito engraçado. Mas assim, foi dando tudo certo ao mesmo tempo, né? E aí a gente conseguiu prorrogar o visa 2 vezes, porque acabou um mês e a gente não tinha os documentos suficientes para dar entrada no visa de casamento. E a gente, olha, tá acabando de novo, não tem voo, o que a gente faz? Ajuda a gente, eu não quero ficar ilegal aqui. Eu com medo de o povo me mandar de navio, sei lá, de volta. E eu já tinha perdido quase meu voo, meu voo já tinha passado, né? Meu voo de volta. Já tinha passado já mais de um mês. E aí a gente conseguiu mais um mês. E nesse meio tempo a gente conseguiu todas as papeladas do casamento. E aí quando a gente tinha as coisas do casamento, eu já tinha assim talvez uns 1, 2 semanas talvez ainda de visa ainda, né, válido. Agora eu já tô com medo de me perder. Porque agora eu vim pra uma parte que eu nunca tinha vindo sozinha. Acho que qualquer coisa, se eu me perder, eu só volto. Enfim, conseguimos dar entrada nas papeladas e aí tentamos buscar a data mais próxima do casamento e eu acho que foi assim uns 15 dias, 2 semanas e meias que a gente já conseguiu um agendamento pro casamento, né? E enquanto isso, gente, muita coisa rolando, sabe? Aí quando foi assim, quase uma semana antes da data do casamento, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que pensar, vamos fazer pelo menos uns aperitivos aqui no apartamento, né? E não podia levar
convidados, muito, né? Acho que no máximo 10 nessa época, quando minha cunhada, inclusive, ela casou 6 meses depois de nós, ainda tava pandemia e lá mesmo eles não podiam nenhum convidado, só um fotógrafo e as testemunhas. Então nem eu pude ir no casamento dela, mas ela ainda pôde vir no meu casamento, né? Que na época do meu ainda era permitido 10 pessoas, incluso o fotógrafo e testemunhas. Então foi assim, sabe, eu que improvisei, coloquei, vou ver se eu tento encontrar uma foto da mesa. Eu fui, pra quem não sabe, eu também sou confeiteira, né? Então eu falei, não vai dar tempo de fazer bolo, então a gente foi procurar uma confeitaria aqui perto de nós, encomendamos um bolo, e aí eles não podiam fazer bolo com uma semana antes, né? Então pegamos lá uns que já tava pronto, adaptaram, só botaram uma florzinha, um topper, e foi o bolinho do nosso casamento, né? E eu coloquei umas coberturas de mesa, foi assim, gente, muito improvisado, né? A gente só queria ficar junto, a gente para chamar um monte de gente, o povo ainda sair falando mal. Então, foi assim, a gente juntou o útil ao agradável, né? E foi muito legal, a família dele me recebeu bem, minha sogra, desde o início, assim, sabe? Sempre gostou muito de mim, sempre tem gente que às vezes comenta aí alguma coisa. Ah, será que se ela tivesse uma sogra brasileira, ela ia tipo assim, agradar desse jeito? E, gente, com certeza, gente. É meu jeito, eu sempre gosto de... Minha forma de demonstrar meu amor é cozinhando, é fazendo, sabe? Fazendo docinhos e presenteando as pessoas, é meu jeito. É isso, gente. Queria atualizar vocês, né? Não tem, se você veio aqui nesse vídeo, então eu falei desde o início, né? Pode até passar, porque não existe fórmula mágica aqui pra você. Tem muita gente que ainda me chama de mentirosa, né? Tipo, porque o último vídeo que eu gravei, eu falei que eu tinha recebido uma proposta pra trabalhar numa escolinha de futebol, porque também já estudei pedagogia no Brasil, né? E agora eu desço pra onde? Acho que eu desço pra cá, né? E eu já tinha estudado pedagogia no Brasil. E aí tinha uma escolinha de futebol, né, de crianças. E eu vi uma vaga e o cara me deu essa alternativa, né? Mas claro que ele não ia me contratar sem eu ter documentos, né? Então ficou assim, naquela, né? Vai que ele me contrata, mas não assina a carteira, alguma coisa assim, né? Não sei se aqui dá... Ah, é exatamente aqui, gente. Eu pensei que eu já tava perdida. Eu já ia voltar. Então, não tem fórmula mágica. Se você não tem passaporte europeu, ou casada com algum europeu ou suíço, não tem jeito, né? A não ser que você fique legal, né? Depois desses 3 meses, você conheça alguém ou já arrumou um trabalho, tem certeza que alguém vai te contratar ali por debaixo dos panos e você pode dividir, né, um quarto com alguém, porque não tem como dormir na rua no frio. Misericórdia, sem chance. Não incentivo, mas eu já vivi uma época muito difícil da minha vida que eu pensei assim, não tenho nada a perder, né? Então, eu pensei assim, o máximo talvez... Eu não vou fazer nada ilegal aqui, né? Não vou roubar, não vou fazer nada. Então, eu imaginei que a única coisa que a gente podia fazer comigo, a visão da pessoa, seria me deportar, me mandar de volta, né? Aí eu não ia pisar na Suíça tão cedo. Olha, gente, aqui dá de ter uma visão boa da cidade. Ali, ó, naquelas colinas ali em cima, o tanto de neve que tem lá, ó. Olha só, o tanto de neve. E aqui é tão gostosinho pra andar, gente. Nossa. Que legal. Não tinha vindo por aqui ainda. Olha, aqui dá pra descer, aí a gente já sai lá no meio da floresta, as crianças voltando. Só que eu tenho que descer por aqui e sair por lá. Então eu nem vou por aqui. Vou continuar ali. Aqui já tem, ó, a ponta do riozinho. Eu já tenho um vídeo que eu gravei que a gente foi por aqui também.
Então é isso, gente. Eu sei que sempre tem gente que tem curiosidade, né? Como que foi, né? E eu, assim, eu já pedi muito pra Deus, sabe? Assim, Senhor, me honra. Se for colocar uma pessoa na minha vida, que seja uma boa pessoa, porque, né? O pessoal, assim, quem é do Brasil sabe, né? Como que é a cultura do povo brasileiro, nunca, jamais generalizando, né? Mas, assim, a grande maioria, né? Existe, sabemos, vamos ser honestos, que existe muitos homens que não vale a pena, né? E mulheres também, né? Claro. E, assim, é muito difícil, assim, você encontrar uma pessoa que te respeite, que te ame, que te valorize, que faça valer a pena, sabe? Estar com você, né? Uma pessoa parceira, gentil. Então, isso, gente, é muito difícil, sabe? Eu também, sabe? Minha opinião, né? Mas só que aí já passou por determinadas situações, vai me entender, né? Então é isso. Deus me abençoou, Ele me honrou e Ele colocou uma boa pessoa no meu caminho, né? E graças a Deus deu tudo certo. A gente vai aí para fazer 5 anos, já temos 5 anos juntos, mas vamos fazer em breve 5 anos de casado, né? Inclusive a gente tem até que pensar esse ano fazer um passeio, alguma coisa legal pra gente se aproveitar, né? Esse tempo, 5 anos, não são 5 dias, não são 5 meses. E assim, nossa, sou muito grata a Deus por tudo que Ele já proporcionou, sabe? Na minha vida. E, nossa, sei lá, só tenho gratidão mesmo a Deus. Eu espero muito que todas as mulheres, né, deviam encontrar uma pessoa que ame, que a valorize, né? Porque as pessoas também hoje em dia estão muito frias, né? Não é só aqui, não. Recebo diversos comentários, né? E eu vejo tanto que as pessoas se incomodam com casais que são unidos, que são parceiros, né? E fala muito sobre independência, né? E, nossa, eu tenho medo de pessoas assim que são tão independentes que eu tenho medo até que um dia, quando elas adoecem, né? Que um dia elas vão precisar de alguém para ajudar elas. E deve ser o fim, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou ou tem mais uma dúvida, deixa aqui no seu comentário. Se você mora aqui na Suíça ou mora na Alemanha, deixa aqui sua história também, né? Porque é muito interessante. Eu leio também muitos comentários de meninas que são felizes, que vivem aqui na Suíça, seja solteira, trabalhando ou com alguém, né? E eu ficaria muito feliz em ler seus comentários. E é isso. Vou aqui finalizando esse vídeo. Tô já chegando quase em casa. Um beijo. Tchau.